o manjar que nos comprou, a comida está vindo aqui agora, e agora nos convida para cear. Pastor, mas não é só a ceia, vamos cear a palavra agora. Com celestial maná, que de graça Deus te dá, de graça para você, para mim custou o dia inteiro estudando e orando. Pensa que é mole, rapadura é doce, mas não é mole, falso. Você sabe disso, né? Trabalha, estuda, não é brincadeira. Vamos lá, queridos. Palavra 1, 2 e já. Do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Próximo versículo. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer ele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Eita, coisa boa. Então veio a mim Jeremias dizendo a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro à casa de Israel? Diz o Senhor, ou pergunta o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação, escuta isso, Deus é vivo, Jesus é vivo e o Espírito Santo vive. Deus ainda governa este mundo, e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-me. Eu vou parar até aqui e vou trabalhar um pouquinho com vocês, pensando sobre esse texto, mas eu queria que você orasse por você e por mim. Pai, eu peço que o Senhor me ilumine e me instrua, e que eu aqui possa ouvir a tua voz, que eu tenha sabedoria e inteligência e entendimento do céu para receber a tua palavra, que eu ouça a tua voz aqui, e que eu tenha habilidade para transmitir a tua palavra, para que os teus filhos sejam edificados, fortalecidos, consolados, corrigidos e edificados aqui nesta noite. Só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode abençoar e fortalecer a tua igreja. Eu sou apenas o teu instrumento, um vaso nas tuas mãos, e eu dou a glória, a honra e o louvor ao Senhor por tudo que fizer o Senhor aqui nesta noite. Muito obrigado, meu Deus, pelo teu amor, a tua misericórdia e os teus cuidados com a minha vida e com a vida desta igreja. Obrigado que o Senhor tenha abençoado a minha família, o Senhor tenha abençoado a família deles, e o Senhor tem sido nosso Deus. Em Cristo Jesus, nós louvamos o Senhor e te agradecemos pelo Espírito Santo do Senhor que está em nós. Obrigado, Deus. Obrigado em nome de Jesus. E a igreja concorde dizendo: amém. Acha 64 de Isaías, capítulo 8, por favor. Não, capítulo 64, versículo 8. Irmãos, depois que eu leio a palavra aqui, Deus já me acelera e já me... parece que eu já não sou eu. Eu bebo muito mais água em 2 horas na igreja do que em 2 horas em casa. Eu já tomei esse copo d'água, já tomei 2 copos de água de plástico, e conforme for até o final do culto eu ainda tomo outro. Parece que o corpo desidrata. É interessante isso. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Queridos,
O que diz Isaías 64, versículo 8, 1, 2 e já? Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nosso barro e Tu nosso oleiro, e todos nós a obra das Tuas mãos. Espera aí, depois você volta lá em Jeremias. Isso, espera aí. O que nós somos? O que tu pensa que tu é? Porque às vezes, queridos, a gente pensa que é alguma coisa. Às vezes a gente pensa que é alguma coisa. Que a gente, quando vai falar com os outros, fala, não, que eu faço, eu isso. Olha o que Deus está falando que nós somos. Olha o profeta Isaías dizendo, mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Pai de quem? Pai da nação de Israel. E Israel quem é? Abraão, Isaque, Jacó, que é o Israel que luta com o anjo, tem o seu nome mudado. E Israel gera 12 filhos, um desses filhos é Judá. Jesus é da linhagem de Judá, ele vem da linhagem de Judá, através de Jessé, o belemita, que também é lá de Belém. E Jesus ele é da linhagem de Judá. Então, quando Deus muda o nome de Jacó para Israel, toda a sua linhagem, em Cristo Jesus, a nação de Judá. Agora, a nação de Judá, procura entender isso aqui, eu vou mais ou menos tentar explicar aqui de uma forma simples. Imagine, isso aqui é o reino norte, e aqui embaixo o reino sul, duas tribos, Benjamim e Judá. A capital de Benjamim e de Judá é Jerusalém, e aqui as 10 tribos, o reino norte, Israel. Houve uma divisão por causa da desobediência de Salomão. Deus dividiu, deu 10 tribos, deixou 10 tribos no reino norte, Israel, e 2 tribos ficaram embaixo, que é Judá e Benjamim. E Jesus, ele vem da linhagem de Judá. Então aqui o Senhor está dizendo que que Ele é o nosso Pai. Aliás, Deus, pelo profeta Isaías, está dizendo que Ele é o nosso Pai. O profeta está afirmando isso. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Ou seja, lembra disso. Quando você estiver em luta, estiver em aflição, não adianta eu ficar falando da história. Eu tenho que falar do momento. Quando você estiver em luta, em aflição, em dificuldade, em sofrimento, lembra disso. Você tem um Pai. Ele é o Pai. Faz a vontade do Pai. Ama o Pai. Se dedica ao Pai. Seja amigo do teu Pai. É isso que nós todos precisamos entender, igreja. E quando nós entendemos isso e devotamos a nossa vida ao Pai, o Pai vai cuidar de nós como nós cuidamos dos filhos e como nossos pais cuidaram de nós. Agora você precisa entender o seguinte: teu pai era pobre, não pôde fazer o que você queria, mas o teu Deus é rico. Ele é o Senhor dos céus e da terra, Ele é dono do ouro e da prata. É Ele o Todo-Poderoso. Então em Cristo Jesus, Ele disse: se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserem, que não será feito. Como é que eu estou no Pai? Quando eu estou em Cristo, quando eu vivo em comunhão com o Filho, quando o Espírito do Filho, que é o Espírito do Pai, que é o Espírito Santo, o Espírito de Deus habita em mim, então nós estamos ligados diretamente do Pai. Então agora, Senhor, Tu és o nosso Pai, e nós o barro, e Tu o nosso oleiro. Ei, não adianta tu endurecer teu coração, tu é barro, deixa de ser tinhoso, tinhosa, teimoso, teimosa, obedece a palavra, vive a palavra, porque o Pai é o oleiro manipula. Eu ia botar um videozinho aqui, mas eu não consegui achar o vídeo como eu queria hoje. Que hora que eu lembrei disso, era muito tarde, ainda queria orar um pouquinho, eu não consegui achar o vídeo como eu queria para mostrar para vocês, mas vocês, depois você pode perguntar no YouTube aí, o oleiro, o vaso e o oleiro, você vai ver. Naquele tempo era tudo mecânico. Aí diz: Tu és o nosso oleiro. O oleiro, ele pega o barro, amassa o barro, trabalha o barro no pé, na mão. Ele tem uma forma de trabalhar o barro.
uma olaria uma vez, já era mecanizada. Então tinha uma máquina, eles jogavam o barro dentro de uma caixa de ferro e descia uma prensa que ia mexendo com aquele barro, apertando ele, mexendo, e eles iam jogando que saia o barro dentro e trabalhando aquele barro. Dali saía a fábrica de tijolo, passava por uma máquina e saía o tijolo pronto. Então o oleiro, ele amassava o barro, trabalhava o barro para poder fazer o vaso. Não era você pegar um lugar aí onde tem barro, busca o barro e já faz o vaso. Não, ele tem o vaso para ser feito, o barro tem que ser trabalhado. E Deus está dizendo que tu é o quê? Então, vou te falar uma coisa. Deus vai trabalhar no teu caráter, na tua personalidade. Deus não vai dar mole para você. A tua vida tem que ser moldada pelo Senhor. E como é que Deus molda a gente? Através da palavra e através do Espírito dele que nos revela a palavra. O meu pai foi um homem muito resistente à palavra, debochava da minha mãe, debochava de nós, não tinha jeito de dar crédito. Ele foi pisar numa barata, irmãos, e pisou, escorregou. Ele era uma pessoa alta, ele parecia o nosso irmão Irineu. Eu falo sempre para ele, eu vejo ele, tem uma visão do meu pai. Ele pisou na barata, escorregou assim no piso, lá no fundo da casa da minha irmã, e caiu, quebrou o ferro. E daquilo ele não mais se levantou. Meu pai passou 8 meses na cama, e eu não entendo como, porque eu sei quantas pessoas idosas que, até uma senhora que fez cirurgia junto com ele no mesmo dia, estava fazendo as revisões com ele, ela andando, e o meu pai não, ele criou um medo até de, parece, de ficar em pé, mas só que numa cadeira de roda. Meu pai se converteu, ele declarava todos os dias que ele pedia perdão para Deus, pedia perdão para minha mãe. Eu sei que ela está no céu, mas eu peço perdão para ela, eu peço perdão para Deus, e eu tenho prometido a Deus que a hora que eu sarar, eu vou me batizar e vou viver na religião dos meus filhos. Olha o sofrimento que estava meu pai. Ele tinha aquelas feridas, aquela escara que cabiam tanto assim da tesoura de curativo. Não é sabe bem o que é isso? Nas nádegas, tanto ficar deitado. E ele não acelerou sentar. Ele não teve jeito de andar. Ele ainda veio aqui, ainda pegamos ele no carro, eu e o outro meu irmão, trouxemos ele para dentro, ele com o maior medo de pôr o pé no chão, almoçou aqui, passou um dia com a gente, eles foram embora. Foi mais ou menos mês de julho, mês de agosto eu estive com ele lá, e mês de setembro ele faleceu. Irmãos, presta atenção. O oleiro, ele sabe trabalhar no vaso, no barro desobediente, ele amassa. Hebreus capítulo 11, capítulo 10, lá o Senhor diz assim: coisa horrenda é cair na mão de Deus vivo. Sabe aqueles corinho de porco que você encontra no mercado? Ou aquela batatinha salgada, que tem mais sal do que batata no pacote? Você morde ela assim e faz. Eu imagino isso. Horrenda coisa é cair na mão de Deus vivo. É quando Deus pega e fala: agora é o nosso acerto de conta, porque eu quero salvar você. A gente tem um ditado que diz: quem não vem pelo amor, vem pela dor. E a dor é o que vocês estão imaginando dentro do que eu estou dizendo para vocês. Só que imaginar não é sentir. Se eu beliscar o meu braço, você não está sentindo nada, a dor está em mim. Então pense, como está a sua vida, porque nós temos um pai, e ele é o oleiro, que trabalha no barro. Eu sou barro, você é barro, e todos nós a obra das tuas mãos. Sabe que você está aqui hoje? Porque você é a obra da mão de Deus. Aleluia. Deus, ele não abandonou você, ele não te esqueceu. Você não veio aqui porque você é bonzinho, porque você resolveu vir na igreja hoje. Não, o Espírito Santo te trouxe. Ele te inspira a vir. Ele coloca alguém do teu lado para motivar você. Vamos na igreja. Esse dia é na igreja. Vamos, é tão gostosa a minha igreja. Você vai motivando quem está do lado.
e a pessoa acaba vindo. Eu não sei quem motivou o Fábio, se foi a alegria que eu sempre recebi ele no portão da minha casa, ou o porquê que ele está conosco aqui nessa noite. Mas ele foi convencido, eu creio, pelo Espírito Santo. Vai para me adorar. Assim, Débora, Adelaide, vocês que estão aqui. Agora, presta atenção, quem nós somos? E barro, Deus faz o que com ele? E faz depois? Novo, um vaso novo. É o vaso que quando ele passa por aí, as pessoas falam, esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus, ele é uma bênção, ela é uma bênção. E tem aqueles que passam que as pessoas falam, nossa, esse é tribuloso, hein? Aquela é tribulosa, hein? Tem de tudo no reino de Deus. Agora, eu e você precisamos pensar o seguinte: não deixa Deus amassar você. Seja moldável. Por isso que eu queria ter passado um filminho aqui. O oleiro, naquele tempo, ele não tinha motor, luz elétrica, nada disso. Era no pedal ou no outro tipo de pedal. Então ele pedalava e aquela roda virava. E ele moldava o vaso em cima daquela roda. Mas tinha hora, agora 18, tá? Jeremias 18. Tinha hora que o vaso se quebrava. Sabe por quê? Que vaso ruim quebra mesmo. Vaso ruim fica nervoso, o pastor não gosta da pregação, fica azedo, sai bronqueado. Vaso ruim tem um monte de queixa. É vaso trincado. Falando em vaso trincado, a palavra sinceridade vem daí. Às vezes o oleiro fazia o vaso, botava para secar e ele aparecia um trinco. Mas se ele observava e falava, não, isso aqui dá para corrigir, ele pegava cera e passava a cera naquele trinco do vaso e aperfeiçoava aquele local do trinco. Aquele vaso era um vaso que estava trincado, foi rachado, mas foi passado cera. Então, quando o vaso era, a pessoa ia comprar o vaso, ela perguntava, e aí daí vinha sem cera. Esse vaso é sem cera, esse é um vaso perfeito, esse daqui é um vaso com cera. Então, de sem cera veio a palavra sinceridade. Coisa legal que a gente aprende, né? Então, você e eu não podemos viver rachado. Vaso rachado, o azeite escorre. Como é que Deus vai encher um vaso trincado, rachado com o Espírito Santo? Enche aqui e derrama ali. E agora o Senhor, Jeremias está dizendo, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Presta atenção. Eu já vi pregador dizendo que Jeremias estava dormindo. A Bíblia não fala isso. Eu não gosto de acrescentar e nem inventar. Vamos pensar. Tem uma outra tradução que Deus fala, na outra tradução que é corrigida, revista corrigida, ampliada, escapa aqui agora, com pressa. Atualizada. Ela diz, disponibiliza-te. Vamos pensar em nós, vamos aplicar em nós, levanta-te e desce à casa do oleiro. Ou, disponibiliza-te. Primeiro, irmão, levantar e descer, vamos pensar nas duas traduções. Ou seja, eu preciso me levantar e ir até o Senhor, o Pai, o oleiro, eu e você. Nós temos que ir através da oração, estudo da palavra, a obediência à palavra. Nós temos que ir através do jejum. Nós temos que ir. Levanta-te e desce à casa do oleiro. Como que eu desço à casa do oleiro? Deus acima de mim e eu abaixo. Eu me humilho ao Senhor. Eu me entrego ao Senhor. Eu me coloco abaixo do Senhor. Ou seja, sou submisso, sou obediente.
disponibiliza-te, na outra tradução. Deus só trabalha com você se você for disponível. Como que Deus vai te dar sabedoria, inteligência, encher você do Espírito Santo, se você não é disponível? Você nunca está disponível. Você tem que trabalhar, você tem que isso, tem que aquilo, tem que olhar o WhatsApp, tem que olhar o Facebook, tem que olhar o estragado. E você tem que olhar pelas mídias sociais. Você tem tempo para tudo nessa vida, menos para estar disponível para Deus. E Jeremias era um homem, eu creio, ocupado, porque ele era sacerdote. Ele era da família de sacerdote. Você vê que Deus tem escolhido ele desde o ventre da sua mãe. Ele está lá com 17 anos, Deus chama ele, e ele fala, eu sou uma criança, eu não sei falar. E eu imagino Deus dizendo para ele, cala a boca, rapaz, seja homem, eu coloco a palavra na tua boca e tu fala. E Jeremias cumpre o chamado dele. E aqui, queridos, o Jeremias, ele é um homem disponível. Deus fala, levanta-te, e ele caminha, ele vai, ele se disponibiliza, e ele vai à casa do oleiro. Quantos metros estava da onde ele estava na casa do oleiro? Não sei. Também não. Quantos quilômetros dava? Não sei. Mas ele vai. E olha o que o Senhor diz para ele: lá te farei ouvir as minhas palavras. Sabe onde é a casa do oleiro? Alguém arrisca dar um chute? Né? É, aqui no templo. Igreja somos nós, né? Parabéns, você falou certinho. A igreja reunida. Aqui é a casa do oleiro. Aqui é o lugar da moinha. É aqui que nós somos confrontados. É aqui que nós somos esfregados pela palavra, mexidos por Deus. Por isso que em Efésios capítulo 4, versículo 11, entre os 5 ministérios que Jesus concebeu, tem os ministérios do Espírito Santo, tem os ministérios que Deus concebeu e tem os que Jesus concebeu. Eu não vou falar dos outros agora, mas entre os ministérios que Jesus concebeu, que são 5, o quarto é pastor e mestre. Ou seja, o pastor ele tem que ser um mestre no ensino para a igreja. E olha o que ele vai dizer aqui: lá te farei ouvir as minhas palavras. Sabe por que você está aqui? Porque Deus tem que falar com você, Ele tem que transformar a sua vida. Você tem que ser confrontado com a palavra de Deus, para que o teu caráter mude, a tua personalidade mude, o teu espírito seja lavado pela palavra. Porque você vai olhando para você e vai dizendo: Deus me perdoa, porque eu sou infiel mesmo. Eu sou aquele que rouba o dízimo, eu sou aquele que rouba a oferta, eu não tenho vida de oração, eu não estudo a palavra, eu levo minha vida de qualquer jeito. Analisa você a você mesmo. Eu vou chutando coisa aqui para que você pense em outras também que você não é, sem pensar. Senão o oleiro tem que amassar o barro. O que é isso? É aquela hora que Deus começa a te apertar, te espremer, e você, nas suas angústias, nas suas aflições, você começa a fazer propósito com Deus. Oh Deus, eu vou mudar de vida. Não, olha, Senhor, eu prometo, Senhor, daqui para frente eu vou ser diferente. E aí começa a acontecer o que Deus quer que aconteça na tua vida, porque você se torna disponível a Deus. Você se torna uma pessoa ensinável. Entra em você e há mudança dentro de você. E ele diz: descia a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre rodas. A roda trabalhando, o barro em cima, e ele moldando o barro, fazendo dele um vaso. Em Romanos capítulo 8, pode ser que eu esteja enganado, mas eu creio que não. Versículo 27, o Senhor diz lá: o que tem a coisa criada a questionar o seu Criador, por que me fez assim? Vamos imaginar de uma forma simples.
Quem fez essa máscara pôs 2 alças assim. Essa máscara agora vai confrontar quem fez ela, dizendo: por que você não pôs a alça aqui em cima e a outra aqui embaixo? Eu pôr aqui na cabeça e no queixo. Não, a coisa criada não tem que confrontar o seu Criador. Você foi criado por Deus, você não veio do macaco. Você tem que receber a palavra de Deus, se enquadrar a ela e ser disponível, estar sempre pronto a ouvir a palavra de Deus. Ele disse: vai que eu te farei ouvir as minhas palavras. Você tem que vir à olaria de Deus. Aqui é o lugar que Deus amassa o barro. E olha, irmãos, querendo ou não, eu tenho que ser um instrumento de Deus para fazer isso na tua vida. Eu tenho que ter coragem para confrontar você aqui. Não adianta eu ficar massageando o teu ego, falando que você é uma bênção, irmão, e olha, continua torto desse jeito, que você é tortinho assim, vai parar no inverno, né? Não, o negócio aqui é o seguinte, filho, nós estamos na olaria de Deus. Deus me confronta e confronta vocês. Deus trabalha na minha vida e trabalha na vossa. Deus está preparando eu para o céu e vocês também. Agora, você é disponível? Você é uma pessoa que se disponibiliza? Você se levanta para ouvir Deus? E aí ele diz: desci a casa do oleiro. E eis que ele estava fazendo a sua obra sobre rodas. O cara estava trabalhando. E Deus fala para Jeremias: ó, fica de olho. Fica de olho no que eu estou fazendo, no que ele está fazendo. E o Jeremias está observando, pensando: o que Deus vai falar comigo? O que Deus quer comigo aqui nesse negócio? E o cara está trabalhando e Jeremias está de olho. E aí então, versículo 4: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou nas mãos do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Sabe o que significa isso? Ó, o cara está fazendo o vaso e o vaso quebra. Quebrou, irmãos, ainda que o barro está mole, fica pedaço para um lado, pedaço para o outro. E Deus, aí o oleiro vai fazer o quê? Vai juntar aquele barro, vai amassar ele, vai trabalhar ele de novo, vai jogar em cima da roda, ele joga numa vasilha do lado, trabalha ele nessa vasilha, e depois ele joga em cima da roda de novo, e vai começar a trabalhar e fazer de novo um vaso. Ele tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Sabe o que ele fez? Aquilo que ele quis que saísse daquele barro. Por exemplo, vamos imaginar que ele estivesse fazendo um vaso comprido, e aquele vaso se quebrou, sobrou pedaços, e ele trabalha aquele barro, amassa ele de novo, joga em cima da roda e resolve fazer um vaso redondo, mais baixo. Ele fez conforme o que ele entendeu que deveria fazer. É isso que você e eu precisamos pensar. Tem hora que Deus vai trabalhar na sua vida, e aí, nesse momento, irmãos, a gente tem a impressão que Deus nos abandonou, que Jesus não está mais conosco. Pensa, quando a irmã Edna foi no médico e apareceu com câncer. Pô, mas não é a mulher do pastor? Não é o pastor que ora e acontece milagre? Logo na irmã Edna. E aí eu oro e não acontece nada. E eu oro e não acontece nada. E parece que Deus não estava conosco. E parece que a gente estava abandonado. E a gente vinha para a igreja e continuamos firmes na igreja, era fraquinha muitas vezes, mas estava na igreja. E Deus estava trabalhando no barro. Deus estava amassando o barro. Aleluia. E eu dizia para ela: tire as lições que Deus está te dando nesse tempo de angústia. E eu dizia para ela: leia a palavra, ouça mensagens, não desanima, não para na tua fé. É cruel ser pastor, irmãos. Você vê a tua mulher sofrendo, mas você não pode deixar ela parada, você tem que publicar ela. Sabe por quê? Porque eu sabia que através da fé ela alcançaria o milagre. E quando você estiver passando por tribulações, por aflições, que o oleiro estiver trabalhando em você, use a fé. Talvez para um é perder alguma coisa na vida, é perder emprego, perder outras coisas.
sei lá eu, cada um passa por alguma coisa. Ou às vezes, amassando o barro, o oleiro trabalhando, mas é permitido uma enfermidade. Você está orando, 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 e a enfermidade não vai embora. E o apóstolo Paulo passando por um espinho na carne, que eu não sei o que é e ninguém sabe também, quem falar que sabe não sabe, está inventando história. O apóstolo Paulo disse: eu orei 3 vezes acerca desse problema, e o Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. Sabia? Tem hora que Deus tem que dar uma quebrada em nós, tem hora que Deus tem que abaixar o nosso tupete, para que Ele possa aperfeiçoar o poder dele em nós. Meu pai era um homem que, quando a minha mulher era viva, ele traía a minha mãe, ele mandava filhos da amante vir pedir coisas da casa da minha mãe. Vocês não têm noção, eu mesmo estando lá, meus irmãos, chegando a ficar com dó daquelas crianças, minha mãe dava lá uma lata de óleo, alguma coisa, e a gente dava dinheiro. E depois de muito tempo, que essa história foi longa, descobrimos que aquelas crianças eram filhos da amante do meu pai. E na casa da amante não tinha, ele mandava pedir na casa da minha mãe. Minha mãe é uma pessoa muito generosa, muito crente. Mas olha como é que foi o final, o tratamento de Deus para salvar meu pai. Então, amados, Deus, Ele ama você e ama a mim. E Ele não vai permitir que você e eu, enganados pelo diabo ou pelas coisas desse mundo, percamos a nossa salvação e entremos na eternidade do inferno. Tem hora que Ele vai ter que amassar o barro, né? Tem hora que Ele vai nos apertar, sabe por quê? Porque às vezes a gente está tão preocupado com as coisas dessa terra, estamos tão focados nas coisas dessa terra, e Deus está falando: olha, Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2, agora que vocês são de cima, vocês ressuscitaram com Cristo, busque as coisas de cima, e a gente está buscando as coisas de baixo. Pense nas coisas de cima, e a gente está pensando nas coisas de baixo. Aí é a hora que Deus vai ter que passar o barro na olaria dele, transformar e fazer um vaso novo. Aleluia! Aí vocês olham para mim assim, lindão como eu sou, amoroso, carinhoso com vocês, vocês pensam que minha vida sempre foi, como é que é? Mar de rosa. É. Se eu pegasse 2 horas para testemunhar assim, que eu tenho uma memória, graças a Deus, muito bem, muito boa, muito lúcida, do dia da minha conversão, 28 de novembro de 1988, se eu fosse puxar um relato da minha vida assim, ó, da minha história, eu acredito que vocês iam dizer: eu não aguentava, eu não ia suportar passar por tudo isso. Vocês não têm noção de quanta coisa eu passei, Deus amassando o barro. Eu não estou aqui porque alguém achou que eu sou lindão e me colocou aqui. Eu estou aqui porque eu dediquei a minha vida ao Senhor. E eu desprezei essa vida. Como nós lemos na abertura do culto de Coríntios, que nós não estamos mais de olho nas coisas temporais. Obrigado, filho. Não estou olhando para as coisas temporais, estou olhando para as coisas eternas. Eu suportei o trabalhar de Deus na minha vida, porque a minha visão não é térrea, a minha visão é eterna. Então, amados, olha o que Deus está mostrando para o Jeremias. E o vaso se quebrou e ele tornou a fazer outro. E o Jeremias viu tudo isso. E ele fez conforme ele quis, porque é o oleiro que trabalha no vaso, no barro. É o oleiro que faz do barro o vaso que ele quer. Aí eu quero que você olhe para a tua vida. Você diz assim: eu vou na igreja, estou passando por tudo isso. Por que será que isso está acontecendo comigo? Porque essa luta, Jesus, que ele está trabalhando no barro. Aleluia. Ele está amassando o barro. Ele está transformando o barro. Provavelmente o barro que carregou essas pilhas aqui, que não foi você, Davi, deve ter misturado as carregadas com as descarregadas. Sabe aquele barro ruim?
Nem vou falar. Corta o pescoço, mas não conto quem é. Então veio, versículo 5, a minha palavra do Senhor dizendo. É hora que Deus fala com você, viu? Seja disponível. Seja disponível. Se disponibilize para ouvir Deus. A gente quer ouvir profecia de homem, revelação de homem. Eis que digo, serva do Senhor, Deus manda te dizer, e a pessoa já começa a chorar, sapatear, se torcer. Vai estudar a Bíblia, crente. Trata de crer na palavra. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo. E o que é que Deus disse para esse camarada? Vamos ver? Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Ele fala com Jeremias. Ó casa de Israel. Ou seja, você é representante do meu povo, você é sacerdote. Eu tenho escolhido você para fazer isso. E a tua casa é responsabilidade tua. Tu és sacerdote da tua casa. Tu és sacerdotisa na tua casa. A tua casa é responsabilidade tua. O dia que eu chegar no céu, antes de qualquer coisa, Deus vai cobrar de mim, sabe quem? Adelino, onde está a tua família? Onde está a tua esposa? Primeira coisa que Deus vai requerer de mim e a minha família, e vai requerer de você. Do que não trate de orar pela tua casa, pela tua família, pela salvação deles, porque se tu orar, eles vão ser salvos. Em que tempo? Não sabemos. Meu pai partiu com 72 anos, no último tempo da vida dele, nos últimos meses, ele partiu salvo. A responsabilidade é tua de clamar a Deus pela tua família. E aí o Senhor diz: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Eu pergunto para vocês: Deus não pode trabalhar em você? Ou você é tão cheio de mimimi? Sabe o crente mimimi? Nem adianta ir para a igreja, que eu estou indo na igreja, minha vida está assim, estou passando tanta luta. Eu falei: pastor nem ligou. Hoje o pastor é Deus? É o peão de Deus igual você? Não, eu tenho que falar com o pastor, que você vai ter que resolver essa situação. Mas eu sou Deus. Vai orar o trem, bota o joelho no chão, vai buscar Deus, faz o que o teu pastor faz, que a coisa muda. Pastor, eu quero instrução. Opa, comigo mesmo. Ixi, instruir os outros, eu amo isso. Agora, escutar problema, só se for para dar instrução. Que tem gente que ele quer contar problema para você, mas não quer instrução. Quando você vai instruir, você vai falar e ele fala outra coisa. Você vai falar e ele fala outra coisa. E você não consegue conversar, porque ele quer falar, ele não quer ouvir. Agora, quem quer instrução, ele busca instrução. O que a viúva, lá do azeite, lá de 2 Reis, ou 1 Reis, capítulo 6, fez? Ela foi a Eliseu e disse: meu marido, teu servo, era profeta, servia o Senhor, e tu sabe disso. E morreu, ficou as dívidas, e os credores vieram buscar meus filhos. E agora? O Eliseu disse: o que tu tem em casa? Ela disse: tem nada, tem só uma vasilhinha com um pouquinho de azeite. Não era um tanto assim não, um pouquinho de azeite. O Eliseu falou: ó, tinindo, Deus trabalha no pouco. Glória a Deus. Se tiver um pouco de fé aí, Deus vai mudar a tua história. Se tiver um pouco de obediência à palavra, o teu futuro vai ser melhor do que é hoje. E aí Eliseu dá instrução para aquela mulher. E eu penso, irmãos, que aquela mulher, se fosse os crentes do dia de hoje, ia ficar falando com Eliseu: sim, mas o que eu vou fazer? Eu vou pegar vasilha, eu vou pedir lata para os outros, eu vou pegar isso, pegar aquilo. O que eu vou fazer? Fala para mim. Eliseu disse: olha, vai, pede vasilha e pede muito. Ele começa a pôr azeite.
E o azeite foi correndo, tem uma torneira, foi enchendo do lado, bota do lado, traz outra, bota do lado, traz outra. Glória a Deus, aleluia. E ela foi seguindo instrução. Você pense se você tem seguido as instruções recebidas nesse altar. Pensa bem. Pensa. Para que você tem essa massa cinzenta? Camarão tem o que na cabeça mesmo? Cuidado com o que você vai falar. Camarão tem fezes na cabeça. O que é que tem aqui dentro? Juízo, inteligência, sabedoria, entendimento nas coisas de Deus. Vamos viver, vamos aplicar isso na nossa vida. Por isso que tem aquele ditado, eu estou falando isso que eu me lembrei, tem aquele ditado, ô cabeça de camarão. Cabeça de camarão, porque camarão não tem cérebro, irmãos. O intestino dele é na cabeça. Então, amados, olha bem, poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel, ou seja, Deus está dizendo, eu posso quebrar você, eu posso moer você, mas eu posso fazer de você também um vaso novo. Aqui tem gente que tem sido quebrado, tem sido moído, que tem chorado, tem clamado, tem jejuado e tem sido cumprido esse período, porque eu acho que tem sido teimoso também, sabe? Se não fosse, tipo assim, endurecido, aquele barro duro, que tem que amassar mais ainda, o vaso já estava, talvez até pintado. Mas às vezes a gente é um barro duro, ruim, não dá liga, e aí Deus tem que permitir. Sofrimento, 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 até que a pessoa chega no ponto e fala, ai meu Deus, não aguento mais. Então agora eu posso trabalhar no barro? Agora o barro amoleceu? Não vai resistir mais? É isso que Deus está falando. Se você prestar atenção no texto, e ele diz o Senhor, na sequência aqui do versículo 6, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Olha, irmãos, eu já de vez em quando eu brinco, para descontrair vocês, estou terminando a mensagem, menos de 5 minutos aqui para tomar conta. É uma música antiga do Tião Carreiro Pardinho, canta só aquele pedacinho que diz assim, quem não está na mão de Deus, está na unha do capeta, do lapeta. Vai lá, capeta, vai lá. Longe de mim. Tu está na mão de quem? Deus. Tem uns que parecem ficar em dúvida, não sabe ainda. Tu está na mão de quem? De Deus. Então Deus vai trabalhar. Glória a Deus. Deus vai trabalhar. Olha, como barro na mão do oleiro, assim Deus está dizendo, sois vós na minha mão, casa de Israel. Para de reclamar com seus problemas, para de se estressar e viver bicuda, azeda. Talvez o que você está passando é o que Deus está requerendo, a mudança que Deus está requerendo de você. Talvez Deus está permitindo essa situação na tua vida para que tu muda. Mas tu é barro ruim, duro, todo dia a mesma coisa, cara feia, bicudo, azeda, não dorme de noite, depressivo, não dorme, o sono não vem, porque barro ruim. Pastor, o senhor pode falar isso? Posso. Estou com o microfone na mão aqui no público. E agora? Mas tem uma coisa legal. Acho que é Salmo capítulo 2, versículo 8. Se não for, vocês podem me corrigir, não tem problema. O Senhor diz assim: aos seus amados, Deus dá o sono. Amém, Jesus. Está começando a aparecer. Glória a Deus. Está chegando a igreja, Jesus. Louvado seja Deus. Cadê os amados de Jesus? Glória a Deus. Pastor, mas se eu estiver depressivo? Fiquei 3 anos e meio, tomei esse taloprano, tomei não sei o que, tomei Rivotril, tomei um monte de trem, tomei 3 anos e meio. Um dia Jesus foi lá e falou: ó, agora eu vou dar uma arrumada no seio. Levou a depressão embora e me deixou curado.
Tem outros milagres aí, mas eu já vou deixar para outro dia, que eu já falei deles aqui. 7. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se tal nação contra a qual falar e se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Sabe o que significa isso? O profeta Jonas, Deus falou para ele: Jonas, vai em Nínive. E aí eu não vou entrar nos detalhes. Os ninivitas eram um povo cruel. E Jonas, ao invés de ele ir para Nínive, ele vai no cais, compra a passagem de um navio que ia para Tarsis, do outro lado. Ele falou: o quê? Deus quer que eu vou lá? Não vou não. E às vezes você é assim. Deus tem algo para você fazer, mas tu não faz. Tu é tinhoso, tinhosa, barro duro. E aí Deus não realiza teus sonhos, tu acha que Deus não se lembra de você, que Deus só é bonzinho para os outros, não é para tu. Sabe por quê? Barro duro. Deus não consegue, Deus não molda ele, porque ele não é disponível. Ele não se levanta para ouvir. Ele faz do jeito que quer. E aí então, quando Jonas embarca para Nínive, aliás, para Tarsis, e a tempestade se levanta, e a situação você já conhece, eu não vou falar sobre isso hoje. E o apóstolo Paulo foi para Tarsis sem pagar passagem. Jonas pagou passagem e não chegou em Tarsis. Paulo não pagou passagem e foi para Tarsis. Aí o Jonas tem que ser engolido por um grande peixe, eu não sei o que é, se é uma baleia, que peixe é. E o bicho é tão ruim, olha o barro duro, hein? Você vai ler no texto, ele vai dizer assim: depois de 3 dias lembrei-me do Senhor e clamei ao meu Deus. 3 dias o cara dentro da barriga de um peixe. Era profeta, conhecia o Senhor, sabia quem tinha falado com ele. Levou 3 dias para ele se render e ouvir e clamar a Deus. Até parece os crentes que eu conheço nessa igreja, gente. Não, eles não estão aqui hoje, aqui hoje só está os outros. Glória a Deus. Amém. Eu não posso fazer contigo. Agora olha o que essa tradução fala um pouquinho diferente. Se a tal nação, porém, contra a qual falar se converter da sua maldade, Nínive, quando Jonas é vomitado na praia e vai e entra na cidade de Nínive, o cara entra enrolado em saco, em pano de saco, profetizando a queda de Nínive. Era uma nação rica, poderosa, era uma cidade rica, poderosa, 120 mil pessoas, o rei. Era uma nação, era um povo bárbaro, eram assírios, né? E aí a nação, a cidade inteira se converte, e o rei, embrulhado em pano de saco, convida a nação inteira para orar e jejuar e se arrepende dos seus pecados, e Deus desvia o mal que ia fazer contra aquela nação. Deus não se arrepende, irmãos. Deus muda a decisão dele por causa da decisão nossa. Quando você decide obedecer a Deus, Deus muda a sentença que ele estava trazendo sobre você. Por exemplo, estou amassando barro, né? Mas o barro cedeu. Agora então caminha para a banda do norte. Lembra do povo de Israel? Rodearam a montanha 40 anos na desobediência, 40 anos no mesmo lugar, não saía daquele sítio, não saía daquele lugar, não saía daquela situação, daquele deserto. Mas um dia tinha morrido tudo, os tinhosos, só tinha sobrado Josué e Caleb. Aí Deus agora fala para eles: agora chega, para de rodear a montanha. Morreu os desobedientes, agora
caminha na direção. E Deus, depois de 40 anos, dá para eles a direção. Será que você vai ficar 40 anos para mudar de vida? Será que você vai esperar passar 3 dias no ventre de uma baleia ou de um peixe para você mudar de vida? Esses 3 dias que eu estou falando, ou esses 40 anos, são os tempos de sofrimento, que você olha e fala: meu Deus, eu vou na igreja, mas a minha vida está sempre igual, não muda. O que acontece? Eu oro, eu jejuo, eu dizimo, eu dou oferta. Estou falando dos que são fiéis, e não acontece na minha vida isso. Acontece. Há um tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há um tempo de plantar e um tempo de colher. Há um tempo de chorar e um tempo de sorrir, e assim por diante. Então, amados, se tal nação, porém, contra a qual falar se converter da sua maldade também, eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Ou seja, eu ia fazer, mas como essa nação se voltou para mim, eu estou mudando a direção. E Deus não destruiu os ninivitas por 100 anos. 100 anos. Provavelmente toda aquela geração já tinha morrido quando Deus permitiu a guerra contra eles. Interessante. Durante 100 anos não aconteceu nada naquela nação. Aí a outra geração, depois dos 100 anos, tinham se pervertido de novo e não buscava a Deus. Foi quando Deus então permite a destruição. Se você se render a Deus, Deus vai abençoar você, a tua família, a tua casa. Deus vai guardar os teus filhos, teus netos. Deus vai fazer isso. Agora eu preciso analisar a minha vida. Que tipo de barro sou eu? Deus abençoou a família de Abraão por causa de Abraão. Gênesis capítulo 22, versículo 14. Quero orar com vocês.